A vala foi aberta em 1990, quando era prefeita da cidade de São Paulo, a Luísa Erundina. Ela bancou a investigação dessas ossadas. Quando a Luísa deixa de ser prefeita, a Unicamp abandona essas ossadas em situações muito precárias e nós vamos conseguir a transferência dessas ossadas novamente para o cemitério do Araçá em 2000. A USP vai se responsabilizar pelas investigações, o que de fato não acontece. Aí o Ministério Público Federal nos apoia e identifica 2 ossadas, e aí essas ossadas vão ficar no cemitério abandonadas. Nós conseguimos que a Unifesp albergasse essas ossadas, mas aí ela teria que ter um espaço. Para ter esse espaço físico, que é essa casa, aí teve que ter uma articulação com a Secretaria Nacional de Direitos Humanos e com a Prefeitura do município. Então hoje elas estão aqui em termos, né? Hoje nós temos assim, alguns problemas, porque quando nós fizemos esse acerto com essas várias instituições, em setembro de 2014, foi acertado que havia transferência de todas as ossadas para essa casa. E, na verdade, foram transferidos, se não me engano, 430 e poucas ossadas. Então, portanto, a maioria das ossadas continua no Araçá, em situação precaríssima. A gente transportou as caixas do cemitério do Araçá para cá, né? Elas ficaram, a gente colocou elas numa sala acondicionado, então eles saem dessa sala que a gente acondiciona controlando tudo isso, vão ser limpos. Quando a gente abre essa caixa, né, os procedimentos de limpeza também variam de acordo com o grau de preservação que o esqueleto está, né? Mas a limpeza é importante porque a grande parte desse esqueleto ainda está sujo e eles estão enrolados em muitos sacos, né? Esses sacos, inclusive, tem sacos de tecido. Os esqueletos já estavam úmidos em algum momento, já nos anos 90, quando eles saem para esses sacos, e depois ao longo de como eles ficaram até agora. E aí muitas vezes quando a gente abre as caixas, os esqueletos estão com mofo, com pulpa de inseto, eles estão, o saco de tecido grudou nos ossos, então isso precisa ser retirado, preparado, esses ossos minimamente higienizados, para que a gente consiga analisar, e pensando que eram pessoas, a gente tem que dar o mínimo de dignidade para elas, né, trabalhando com essas caixas. Então, fungo é negativo porque, em tese, de uma maneira bem simples, o DNA está numa parte do osso que chama colágeno, né, que é uma parte mais interna do osso. Esses micro-organismos que degradam o material orgânico naturalmente, eles vão atacar justamente a parte onde às vezes está o material genético desse osso. E no processo de identificação, o processo, apesar de ele ter muitas etapas, ele termina quando você consegue ligar aquele esqueleto a uma pessoa. E tendo em vista toda a trajetória que esses esqueletos já tiveram, talvez, em teoria, a gente não consiga, ou se reduziu a possibilidade de haver material para confronto com uma amostra do familiar.